quero já chamar aqui o irmão pastor Marcos Moreno, nosso amigo, que tem nos ajudado muito aqui, graças a Deus. Depois de um louvor dessas meninas que dançam com tanto amor aqui, vocês vão ouvir uma palavra maravilhosa. Vocês não vão sair daqui da mesma maneira que vocês entraram, em nome de Jesus. Passar aqui um lencinho no... Fala o Senhor, irmão. O culto hoje está maravilhoso e vai ficar melhor. Vai? Irmãos, eu preciso apenas consertar. Não é consertar, só dar uma satisfação. A irmã que antecedeu a oração me promoveu para pastor. Eu sou apenas cooperador com Cristo. Obrigado, irmã, que você me disse. O pastor Carlos também me chamou de pastor. Que privilégio. É melhor a gente ter, vamos chamar para mim, para o meu caso é apelido, né, irmãos? Às vezes as pessoas estão chegando e falam, fala aí corintiano, não é assim? Palmeirense, São Paulino. Fala aí, ô mentiroso. Agora, quando nós somos chamados de pastor, é um privilégio tremendo. Eu louvo a Deus por isso, mas eu sou apenas um cooperador com Cristo. Irmãos, hoje o tema é Jesus voltará. Nós temos temos várias trombetas. Antigamente Israel era chamado por um toque de trombeta. Ele ficava de sentinela, tocava, eles já vinham para a guerra. E tinha outro toque que era para chamar o povo para a adoração. 1 Coríntios 15, 52 e Apocalipse 11, 15 fala de duas últimas trombetas. A primeira trombeta que Paulo fala aos 1 Coríntios 15 é o fim do período da graça. Só quem tem ouvidos espirituais ouvirão o som da trombeta. A trombeta tocará e nós seremos arrebatados. Primeiro os mortos, depois nós. A última trombeta, que é de Apocalipse capítulo 11, 15, não é a mesma trombeta, é outra. Aquela última trombeta é a trombeta do juízo final. Não é lindo isso aí, irmãos? Irmãos, o toque da trombeta é muito especial para a igreja. Você precisa estar com o vosso ouvido acurado na santificação, no proceder diário, porque Jesus voltará. Graças a Deus por isso. Romanos 13, 11, irmãos. Paulo profetiza, diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono. Paulo está falando com a igreja. Porque a nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Por exemplo, eu não sei quantos anos cada um tem aqui de igreja, de evangelho, de cooperar com Cristo. Eu só tenho 55 anos. Talvez você possa ter 30, 20, 10, 6 meses. No reino de Deus, não tem aposentadoria, não tem tempo de serviço. O ladrão da cruz não tinha tempo nenhum e ganhou aposentadoria na hora, não é assim? Muito bom. Então, irmãos, o tempo de igreja não quer dizer nada. Outra coisa que eu vou ensinar a vocês, a irmã que estava aqui quando orou, e geralmente os crentes fazem assim. Eu quero explicar para vocês um dia. Hoje só vou dar a introdução. O reino de Deus não funciona com dinheiro. Não se usa dinheiro no reino de Deus. Eu vou pedir, por favor, para vocês, não peçam dinheiro para o reino de Deus, porque não vem. Não sei se vocês estão entendendo. Senhor, aumenta o meu salário, Senhor. Manda um dinheirinho para mim, não vem nada. Você pode ver que não vem. Peça sabedoria para o reino de Deus.
A palavra de Deus nos diz que antes de nós pedirmos, Ele sabe da nossa necessidade. Os ímpios fazem isso, mas vocês não. Então aprendam, a partir de hoje, não peçam dinheiro para o reino de Deus, porque no reino de Deus não tem talão de cheque, cartão de crédito, nem de débito, nem fatura, não tem nada. Que queres que eu te faça? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. O nosso Deus é tremendo, irmãos. Você viu que louvor abençoado? Vocês estão de parabéns. Aleluia. Esta profecia paulina nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Jesus voltará. Como incentivo que nos deve levar a cumprir todos os deveres cristãos. Não basta ser crente de quinta-feira nem de domingo, irmãos. Eu já falei várias vezes para vocês. Vocês têm que ser achados como servos fiéis. Gente que leva a sério aquilo que pregamos. Quanto tempo nós temos de igreja? Isso não vale nada. Para você se aposentar hoje, precisa ter tempo de serviço. No reino dos céus não tem isso não. Você precisa se encontrar aprovado. Paulo aos Romanos 13 diz que é um apelo solene, acordai, como se o mundo evangélico cristão estivesse dormindo. Só está dormindo. Vai na igreja, volta, vai na igreja, volta, leva a Bíblia, traz a Bíblia, não é assim, leva as crianças. Irmão, nós precisamos sentir aquilo. Eu senti uma coisa tremenda lá com o louvor, viu? Vocês estão de parabéns. Muito bom. Então, acorda significa que vocês não podem estar dormindo, porque a trombeta tocará e nós subiremos. É uma coisa linda, é um rapto, irmãos. É tirado à força. Não podemos brincar de ser religiosos. A completação da nossa salvação está próxima, irmãos. Olha os sinais. Tem muita gente que erra, meus irmãos. Eu fico com dó de certos pregadores. Muitos se baseiam pelaquela palavra de Cristo quando diz: olhai para a figueira, Israel é a figueira. Irmãos, não tem nada. Jesus estava dando um exemplo. Olha os frutos. Quando o fruto começa a florescer, é porque vai vir o fruto. Não é assim. Olhem para os sinais. Os sinais que indicam a volta de Cristo. Não é Israel voltando para a sua terra. Isso faz parte das profecias. Só me entender esta palavra, irmãos. Peça sabedoria a Deus, Ele pode te dar. Então, o fim da oportunidade está próximo. A cada dia que passa, irmão, nós corremos grande perigo. Quando entrei aí, eu falei para a irmã: eu sou um grupo de risco, eu pertenço. 76 anos de idade, não é assim? Já sou idoso. E eu tenho muito prazer de ser idoso. Eu tenho 76 anos, mas eu pareço com 75, não é assim, irmãos? Parece, eu tenho 75, não faz mal que eu tenho 76, mas a minha postura é de 75. Então são várias as razões porque cremos na volta de Jesus, tão iminente. A própria atuação do maligno é o sinal para que nós cremos. O inimigo sabe que lhe resta pouco tempo sobre a face da terra. E ele está correndo. Ele quer levar gente. E quer levar gente da igreja, porque do mundo já é dele. O cenário mundial já está montado. Em todos os setores da vida, nós vemos como o mal que se infiltrou e se propagou de uma maneira avassaladora, trazendo desgraças, maldições, tristezas, sofrimento, fracassos, vergonha, destruição, morte, pandemia, desemprego, corrupção, crimes, prostituição. O que vocês acham quando Deus
olha para baixo e vê os seus filhos se profanando. E o pior de tudo, irmãos, que o problema não está no mundo, está na igreja. Diz que haverá o desapego do evangelho. Tem gente que diz assim: eu já fui crente. Você já viu essa expressão? Já fui o crente? Sou crente. Isso pegou, inclusive, pela Igreja Católica. A Igreja Católica é assim: eu sou católico, mas não sou praticante. Está assim de crente que é crente e não praticante, irmãos. Vai ficar aí, aleluia. Então, a começar pela própria natureza, quanto à destruição, contaminação, poluição, nos mares, nos rios, nas florestas, nas matas e também no ar que respiramos, pandemias. Irmãos, não é brincadeira, até um mês atrás era 500 mil pessoas morreram e mais de 3 bilhões de pessoas infectadas. Essa semana eu ouvi pela internet que 96% das pessoas idosas estão contaminadas. Só 96%. Diz Marco, 94%. 6% são. Aleluia, eu estou nesse grupo aí. Então, os animais em extinção, a falta de alimentos, a destruição injusta das riquezas, a grande pobreza em que vivemos e a maior parte da população do planeta passam fome, irmãos, não é brincadeira. Tem gente que não tem dinheiro para comprar comida. A África tem gente que morre de fome, tem gente que come uma vez por semana bolachas de barro na África. Como nós somos privilegiados, irmãos. A política esmagadora, corrupta de todos os níveis de justiça social, financeira e educacional. Um jovem não sabe fazer compra, não sabe interpretar um texto, não quer voltar à escola. Que futuro nós vamos ter? Estamos falando em nível de Brasil. O mundo está em caos total, irmãos. São sinais. Não olhem para a figueira. Tem gente que fica olhando para Israel. Irmãos, por favor, não olhem para Israel, voltando lá para Israel, para Jerusalém. Isso é para quem não entende as profecias. Olhem para os sinais. Senhor, dize-nos estas coisas. Quando essas coisas começarão a acontecer? Jesus não falou, olha para Israel, olha para a figueira. Ele deu um exemplo de uma árvore, quando floresce, já vem o fruto. Então, Israel não é figueira. Israel é a videira de Deus, é diferente. Mas a gente vai levando, né? A gente ouve essas coisas e vai levando, fala, bom, deixa, não dá tempo de explicar para essa gente que prega. Então, o mundo está em caos total e guarda a sua restauração. Romanos capítulo 8, vocês acompanham comigo, por favor? Romanos capítulo 8, de 18 a 23. Diz assim Paulo à igreja de Roma: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Veja bem, irmãos, nós estamos desse mundo, mas você precisa entender que você não é deste mundo. Por isso que Jesus fala, não se turbe. Paulo entendeu, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo... Se você pegar os sofrimentos do apóstolo Paulo, você não vai querer nem ser crente. Foi torturado, cuspido, jogado, apedrejado, 3 naufrágios, e vai por aí afora. Morto, preso, injuriado. Então, se eu olho, diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, Deus espera muito da sua igreja. Será que Deus pode contar, irmãos, com esta igreja? Pode contar com você? Às vezes você fala, fulano, eu estou precisando de um favor. Não, conte comigo.
Aí o dia que você precisa da pessoa, diz, infelizmente não dá, rapaz, tem um negócio. Não é assim que acontece? Será que Deus pode contar só com a sua igreja? Será que quando Ele vier, achará fé na terra? Irmãos, a palavra é exortada a todos os dias de culto dessa igreja, em todas as igrejas do mundo, é anunciada esta palavra. Mas será que alguém está com o ouvido preparado para ouvir o sinal da última trombeta, do arrebatamento, do fim do período da graça? E isto não é privilégio nosso, irmãos, apenas do Brasil, e sim para outras nações do mundo, são problemas de corrupção. Vai falar, nossa, como o Brasil está corrupto. Não é privilégio nosso, isso é geral, isso chama-se sinais, olhem para os sinais. Jesus falou, quando vede essas coisas, guerras, terremotos, irmãos, não é brincadeira, um vírusinho matou 500 mil pessoas. Não tem culto, igrejas vazias, não podemos nos abraçar. Eu ia dar um abraço na irmã Vina, né? Não deu para não dar. Se aproximar do pastor é só assim, só na base do punho. Não é assim? Coisa horrorosa, isso são sinais. Mas na última trombeta, irmão, nós subiremos todos. Não sei se vai ser de mão dada, mas vai ser uma coisa gloriosa. Nós cantamos hinos tremendos aqui, viu? Muito bem. Golpes de Estado, envolvimentos com organizações terroristas, máfia, sexo desordenado, perdição total. O que nós podemos esperar desse mundo, irmãos? E nós estamos nele, só que nós estamos com ele. Pela televisão, pela mídia, pela amizade, pelas nossas conversas, pelas nossas roupas que usamos, nós nos identificamos com o mundo. Além disso, todo mundo começa a ser dividido em grandes blocos, sendo substituídas as atuais fronteiras geográficas, econômicas, europeia e outras mais. Estão todas falando a mesma língua, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou. Isto é, o pecado veemente que se aproxima cada dia da igreja, e a igreja está dormindo. Na esperança de que, diz Paulo, que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade, para a glória dos filhos de Deus. Isso não é para qualquer um, não, é só para aquele que vai subir. Então é importante, irmãos, a nossa santificação. É importante a tua fidelidade. É importante você fazer a diferença nesse mundo e conhecer essa palavra, por favor. Eu vejo a minha esposa quando atende o telefone, eu finjo que não ouço, né? As pessoas ligam para ela começa a pregar a palavra, fala, não, você está escrito ali, e ela ora pela pessoa. Irmãos, isso é resultado de alguém que lê a Bíblia em casa. A minha filha nos Estados Unidos, de igual forma, o meu neto, o meu genro, todos que se aproximam deles falam, nossa, mas vocês são diferentes. Alguém falou essa semana, nossa, como a sua filha Kátia é uma bênção. E alguém falou, lógico, tem que puxar os pais. Aleluia! Irmãos, não podemos brincar de ser crente. E eu não quero ser que eu sou o melhor de todos, não. Talvez o pior. Mas o que eu estou passando para vocês é algo que faz a diferença na sociedade onde você trabalha, na faculdade. As pessoas que te conhecem podem dizer quem você é. Já começa a tomar corpo, se preparando para receber o líder. Porque o anticristo está por vir, irmãos. O anticristo sempre aconteceu. Sempre ele está em evidência. Mas o anticristo, na realidade, quando ele tomar posse, irmãos, durante 3 anos e meio, a terra vai ser uma bênção após o arrebatamento.
Ele vai resolver problema financeiro, de saúde, trabalhista, vai ser uma bênção. Quem quiser pode ficar com a minha casa também, uma casinha humilde. É verdade. E se você não quiser se entregar agora para Jesus, você pode esperar a outra oportunidade que vai ter na grande tribulação. Não tem problema, lá haverá uma oportunidade, só que você vai pagar com a tua vida. Hoje, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, é o período da graça, mas naquela época em Apocalipse, vocês terão que, quem são esses? Esses são aqueles que lavaram, eles tiveram que lavar a sua salvação, vão ter que se entregar, vão ter que passar pelo setor do anticristo, e vai ser tremendo. Jesus disse que haverá uma tamanha tribulação como nunca houve, nem haverá sobre a face da terra. Nós temos 7.584 promessas nesta palavra. Pega uma para você, por favor. Todas as palavras que Deus falou, está registrada, se cumpriu e vai cumprir. Não desprezem, acordem o evangelho que vocês estão seguindo, por favor. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas 2 deles são os que me chamam mais atenção: a família e a igreja. Dá um glória aí para mim tomar água, por favor. Eu comi lasanha hoje, irmão, uma delícia. Uma delícia. Então, se prestarmos atenção nos acontecimentos bíblicos, irmãos, e no panorama da sua sequência, nós vamos ver a rebelião de Satanás e de seus seguidores. Ele volta ao jardim do Éden para estragar a criação de Deus, enganando-o a comerem do fruto proibido. Vocês sabem por quê? É uma piada, eu não posso contar a piada aqui, não. Não pode. Você sabe por que Eva comeu a maçã? Satanás disse para ela: Eva, come que você emagrece. Por isso que ela comeu, senão ela não ia comer, não. Desculpe, irmãos, só para alegrar vocês um pouco, porque eu estou falando muito sério. Se não bastasse, ele extermina, veja bem, Caim mata Abel. Primeiro ele estraga a criação. Caim, o primeiro casal, irmãos, teve 2 filhinhos lindos, um irmão mata o outro, não é brincadeira. Já naquele tempo já existia maldade. Era a semente agradável de Deus na época após os nossos pais primeiros. Logo após isso, ele atua na descendência de Noé. Leiam a Bíblia, por favor. Ou de seu neto Canaã, que comete um ato de homossexualismo com o seu próprio avô. Tem gente que prega, não sei se vocês sabem disso, mas eu vou ter que falar para vocês, que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O neto dele, Canaã, diz que ele viu, um dos filhos viu a nudez do seu pai, descobrir a nudez. Se vocês pegarem, depois quem quiser eu dou depois. Descobrir a nudez significa praticar o ato sexual. Por exemplo, há quem diga que o filho tenha sexo com a sua própria mãe, que era madrasta. Então esse menino descobriu a nudez do pai dele, porque era a madrasta, era a segunda mãe dele. Então, descobrir a nudez aqui em Gênesis significa praticar o ato sexual. Então, não foi porque ele viu, aí ele virou as costas e cobriu o avôzinho dele com o pau. Não! Noé encheu a cara de vinho do porto lá, ficou bebum, o neto entrou lá e faturou o velho. Você sabia disso? É sério que eu estou falando para você, não é que descobriu a perna dele, não.
Por causa disso ele foi amaldiçoado. Sabe quem pagou o preço? Os cães. São os etíopes, lá no norte da África. É essa gente amaldiçoada aí, infelizmente. Não estou falando mal dos africanos, não. Mas esse Cuxi, que é na África, da Etiópia, era descendente de Canaã. Muito bem. Quem eram os cananitas? Era dessa gente. Quando Israel entrou em Canaã, por que essa gente é amaldiçoada? Por causa desse pecado. O pecado foi tremendo. Deus não vai amaldiçoar ninguém porque viu as pernas do avô. Não, foi coisa muito mais séria. O menino já fez coisa que não se devia fazer. Então você vê que Deus teve que usar a descendência de Sem para dar continuidade às tribos de Israel, para chegar até nós por intermédio de Jesus Cristo. Por quê? Sem, Cão e Jafé geraram tudo, mas foi na descendência de Sem, de Sete, que houve então todas as outras nações. Quando Satanás viu Jesus na cruz, pensou que tudo estava acabado. Morreu, expirou, mas Jesus ressuscitou, venceu de novo o seu oponente, o adversário. Irmãos, eu creio que Satanás teve uma dor no coração tremenda. Jesus foi crucificado, sofreu e morreu. Satanás deu a maior festa lá no inferno. Todo mundo bebendo, comendo, e muita festa, tal. E porque normalmente em Israel as festividades duravam 7 dias. No terceiro dia alguém bate na porta do inferno lá. E um diabo lá, porteiro, foi abrir. E ele já abriu e caiu. Jesus se apresentou ressurreto. Mas eu matei você estava morto. Eis aqui a chave da vida e da morte, né? Eu vivo para todo sempre. Irmãos, o nosso Deus é tremendo, é poderoso. Haja o que houver na tua vida, não tenha medo de Covid-19, nem os outros que vão, e vai piorar a coisa, não vai melhorar não, viu? A coisa vai cada dia pior, mas nós temos a graça de Jesus Cristo. Nós como igreja, irmãos fiel, nós somos a estrela resplandecente da manhã. Sabe por quê? Porque nós temos luz, nós vivemos na luz, nós temos luz. Muito bem. Em Sem, então, dá a continuidade para que as tribos de Israel até Jesus Cristo. Quando Satanás viu Jesus na cruz, pensou, agora está tudo acabado. Nós acabamos com esse camarada aí que estava destruindo o nosso reino. Mas não pôde dar sequência nos seus ardis. Satanás agora ataca a família e a igreja. Presta atenção. Eu estou trazendo as coisas desde o tempo de Adão, Noé, Caim mata Abel e vai por aí afora. Vocês podem ver que Abraão, Isaac, Jacó, profetas, juízes, reis, sacerdotes, todos profanaram, todos, sem exceção, irmãos, sem exceção. Mas em Jesus Cristo a coisa parou. Como ele não pode mais mexer com Jesus, porque ele é a semente santa, e nós descendemos de Pedro, que a nossa descendência, irmãos, é o nosso DNA. O nosso DNA pertence à semente santa, nós somos santos, por isso que o inferno e os demônios não podem mexer conosco. Ele ataca, atira pedra, flecha, são os dardos inflamados do maligno. Nós sentimos, mas nós caímos e nos levantamos de novo, porque a semente é santa, a terra é santa. Muito bem, o que Satanás vai fazer agora? Ele mexeu com toda essa gente. Por último, ele mexeu com Jesus Cristo e perdeu. Agora, Satanás está mexendo com a família, com a tua família e com a minha, e com a igreja. Primeiro que Satanás quer derrubar esse homem aqui, essa mulher. Se Satanás derrubar os dois, acaba com a igreja. Você sabia disso? Quando um pastor sai da igreja, se torna uma desgraça, irmãos.
turma começa a pular, é que nem o... Então ele quer mexer com a família, por isso que vocês estão na obrigação, vamos falar assim mais forte, né? Mas quando vocês orarem, antes de vocês orarem para vocês, orem para este homem de Deus e para esta mulher de Deus. Vocês têm que orar mais para eles do que para vocês. Eu confesso a vocês, irmãos, acreditem em mim, por favor. Dificilmente eu peço oração para mim, dificilmente. Entre uma necessidade minha e de um sobrinho meu, de um primo, da minha filha, do meu genro, do meu neto, nós oramos até para cachorro, irmão, não é brincadeira. Pai, ora para Bailey, que ela vai fazer uma operação. Eu falei, minha filha, deixa, Senhor, visita a Bailey, Senhor. Mas não pode orar para cachorro. Quem disse para você que não pode orar para cachorro? Papagaio, avestruz, galinha, galo. Pode, você pode orar para o animal teu. Lá na Flórida eu tenho vários amigos que criavam lagarto e cobra dentro de casa. Vai mexer com a cobra, você vai ver. Não que ela pica, ela não pica nem morde, mas é um pet. É um pet que eles têm muito prazer. Então Deus nos ouve em tudo, irmãos. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, irmãos, não se preocupe com nada, porque Jesus prometeu estar conosco de terça e quinta-feira, não é assim? Não? Quantos dias da semana? Every single day, forever and ever. Todos os dias, irmãos, Ele está conosco, Ele anda conosco, Ele é a nossa sombra à nossa direita. Nenhum mal te sucederá. Eu te pego pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Irmão, nós somos privilegiados. E tem gente que fica numa marasma, uma coitadinha, é nada, você é uma pessoa muito especial. Quando vocês cantaram hoje, o inferno se fechou. Se vocês pudessem ver a briga e o empurra que estava tendo no inferno, vocês não possam imaginar. O cântico, o louvor derrubou muros de Jericó. Pedro estava preso, a igreja orando, e eles não acreditaram. Quando Pedro chegou na porta, a moça falou para ele, aquelas coisas que o povo não entende, bolhufas, falou, é o anjo dele que está lá na porta, e voltou, falou, vai lá abrir a porta, menina. Irmãos, quando você ora, alguma coisa acontece no reino espiritual. Toda vez. Quando você diz para o teu filho, meu filho, Deus te abençoe, não fala nunca vai com Deus. Deus te abençoe, marido. Como é que você chama ela? Amor, paixão, bem. Nega. Gostei. Então, quando a menina vai embora aí, você pode falar assim, Carlos, neguinha, Deus te abençoe, menina. Só isso, e esquece. Quando o teu filho, o teu marido, a tua esposa vai trabalhar, você fala bem, amor, paixão, Deus te abençoe nesse dia, aleluia. Irmão, esquece, sabe por quê? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei, colocá-lo-ei no alto retiro, porque tem conhecido o meu nome. Esse versículo é meu, irmãos. Dá outro glória, por favor. Nunca a família esteve tão ameaçada como nos dias de hoje, irmãos. Presta atenção. Irmãos, tem filho matando os pais. Tem mulher matando o marido. Marido, se cuida, hein? Porque não dá para aguentar o maridão assim chato, né? Então vou matar o cara. Não façam isso. Satanás tem usado a nova era, filmes, que incentivam o divórcio, o amor livre, o incesto e outras aberrações, novela, seriados. Tudo isso, irmãos, é uma profanação para a tua mente. Quando você vê
uma moda que as artistas têm aí, vou comprar um vestido igual, não faça isso. Você é alguém que vai ouvir a última trombeta. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena. Sendo que esses filmes ou programas televisivos, você liga a televisão, irmãos, meu Deus do céu, só tem crime, só tem maldade, só tem assalto, corrupção, depravação. É todo dia você vê. E não é tirar 50 mil reais, é 2, 3, 4, 5 milhões de reais. E o cara vai preso, 3 dias depois está solto. E você luta que nem um doido o mês inteiro para ganhar 1.200 reais. E o Tiririca ganha 34 mil reais por mês. Quem votou nele? Alguém votou nele aqui? Ele deve ser bom, senão eu estaria no lugar dele. Então, irmãos, o que eu quero me dizer é que vocês têm que se valorizar como crentes, como evangélicos, como servos de Deus, porque a nossa estada aqui, ela é provisória, mas nós temos uma estada eterna, para sempre, forever. Sendo que esses filmes ou programas televisivos, até que hora eu vou, Carlos? Até que hora? Só 5 minutos. Eu não gosto dessa igreja, viu, irmão? Confesso que eu não gosto. Sendo que esses filmes ou programas televisivos estão à disposição interessados de qualquer faixa etária, sem controle de órgãos competentes. Por quê, irmãos? Quando invade as nossas casas nos horários nobres ou impróprios, através das chamadas em meio ao noticiário, você está vendo no noticiário, vem uma chamada para vender um sabonete, para vender qualquer coisa, vem aquela coisa linda lá, aí você olha para aquilo que você tem em casa, sabe o que vai acontecer? Divórcio, separação, infidelidade, cobiça, adultério. Falar, Marcos, mas não é assim, é assim. Aí a mulher está vendo uma chamada qualquer, aparece aquele gatão bonitão, rapaz saradão, que fala, né? Saradão. Aí ela olha para aquilo que ela tem em casa. O cara não escova o dente e não troca as orbas. É verdade, irmãos. O pé sujo, não corta a unha, vai dormir fedido. Desculpe, nessa igreja não, na outra sim. A mulher fala, isso que é homem, sabe o que vai acontecer com a tua cabeça? Vai dizer, caramba, o cara não... Eu estou dando exemplos tolos, irmãos, para vocês pensarem que a coisa é séria. Uma informação que você recebe, uma informação que o teu filho recebe na escola, com os amiguinhos, num passeio, vai fazer a cabeça desse menino. Por isso ele precisa ter um lar, ele precisa ter uma família que instrua, que tema a Deus, que leia a Bíblia perto dele, que ore com esse menino, que lhe dá uma segurança espiritual. Aí a igreja vai prosperar. Se o teu filho é educado na tua casa, ele vai ser educado nessa casa. Quando o crente é educado no seu lar, ele não dá problema nenhum para esses pastores aqui. Não dá. Porque são gente que pertence ao reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele é funcional, ele é edificante, ele é tremendo, ele é miraculoso, ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas, por outro lado, a outra tendência é justamente o contrário desta. Há uma busca de conhecimento, crescimento e santificação. O culto aqui tinha que ir até as 10, cara. Eu confesso a vocês, eu gosto da América. Na América começou 8h30, termina às 11. É uma benção. E depois termina o culto, tem macarrão, tem salada, tem chá quente, sopa. Nós vamos chegar lá um dia. A igreja avivada pelo Espírito Santo é quando eu digo avivada, não é grito, viu, irmãos? Igreja avivada não é aquela que grita, que esperneia, que pula, não é nada disso não.
Não estou classificando segundo o conceito que conhecemos e nem também me preocupando com os rótulos denominacionais. Eu sou batista, grande coisa que ser batista. Eu sou da Assembleia de Deus, sou metodista, sou presbiteriano, sou da quadrangular. Denominação não salva ninguém, irmãos, nem religião. Você tem que estar firme com Jesus e servir a Deus na igreja batista, presbiteriana, metodista, etc. Então, o avivamento interno, a operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, adornando a noiva com o glorioso dia que se aproxima. Eu sou a noiva de Cristo, eu sou a noiva de Cristo, porque Jesus, ele vem buscar a sua noiva. Eu, quando casei, não deixaram nem me ver minha esposa desde manhã, impressionante, a minha noiva. A mulher some, só aparece lá, e a gente fica olhando, e ela demora. As mulheres são assim, entende? Então, irmãos, a noiva de Cristo, eu digo com toda sinceridade, ela não está preparada para subir. E tem gente falando Maranata. Não fale em Maranata, por favor. Eu já tive problema com uma serva de Deus. Marcos, você está falando bobagem aí. Irmãos, quem quer Maranata, quem quer que Jesus venha logo, nós não fizemos nem a obra do Evangelho, nós queremos ir para o céu. Você nem terminou o serviço, quer ir para o céu. Você não pode pedir Maranata, peça entendimento e sabedoria para com essa palavra aí. Você vai ver como a coisa vai mudar. Quando o mundo vai acabar é quando este evangelho for pregado a todas as gentes, e Deus precisa e conta com a igreja. Deus não vai ouvir a tua oração, Maranata, Senhor. Tem gente que canta Maranata e Maranata, mas que Maranata? Não entende nada. Você quer ir para o céu sem trabalhar. Nós temos que fazer evangelho. Jesus, quando deu a ordem para a igreja, para nós, para os 12 discípulos, e de pregar evangelho a toda criatura. Qual é o nosso serviço, irmão, no evangelho? Vim de quinta-feira na igreja e vim de domingo e volta e assiste o Datena, Eliana, não é assim? É assim. E vai trabalhar, e vai para a faculdade, vai para a escola, e vai, e volta, e vai. Esse é o evangelho que nós estamos pregando hoje. Evangelho que Jesus mandou pregar, ide, curai os enfermos, anunciai, ressuscitai. É isso aí, o evangelho é poderoso, irmãos. Não é essa mesmice que nós fazemos semanalmente, entre a semana, meses, anos, e não sai disso, é um ritual. Eu não vejo o cristianismo nesse evangelho do século 16, 17, 18, depois começam as perseguições. A igreja hoje, irmãos, ela enche de problemas, ela não enche de adoradores, ela enche de pessoas que estão buscando o aumento do pão, elas querem solução, elas querem resultados, e Deus espera da igreja que trabalhe, ide. Deus nos ordenou para que fôssemos, Deus quando criou a terra, Ele resolveu fazer embaixadores na terra para que Ele tivesse comunhão. E os homens estão fazendo o quê? Estão fazendo todas essas balbúrdias que foi falado, guerras, terremotos, tsunami, depravação, e vai por aí afora. O que Deus está vendo? Está vendo o trabalho da igreja? E a igreja quer subir, não é assim? A igreja quer subir, Maranata, Senhor, vem, Senhor Jesus. Tolinho, faça o trabalho de Cristo. Nossa, Marcos, você está bravo. Não estou bravo, irmão, estou ensinando vocês. Não peçam para Jesus vir, porque Ele não vai vir. Lógico que Ele virá um dia, mas não é, a igreja precisa estar preparada, irmãos. Experimenta, quem está para casar aí? Ninguém? Eu ia mandar as solteiras ficar de pé para os homens dar uma olhada. Faz de conta que você vai casar sábado. Faz de conta que você vai casar sábado. O homem é engraçado, irmãos, ele faz a barba em 3 minutos, toma banho, passa sabonete e tal, enxuga a cabeça, se veste e está pronto. A mulher precisa de 8 horas, precisa se arrumar. Pinta aqui, pinta lá, estica aqui, estica lá,
põe aqui. Não é assim? Enquanto a noiva não estiver pronta, ela não sai daquele negócio lá. E paga uma grana, R$500 para pintar a mulher. A igreja, ela não está preparada para receber o noivo. E o noivo não vem buscar a noiva. Não vem de jeito nenhum. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho do ide, fazei discípulos. Para terminar, irmãos, estamos vivendo no período de grande colheita de almas e o derramar das últimas chuvas, a geração da figueira, como dizem aí. Mas não olhem para a figueira, por favor, olhem para os sinais. No calendário profético de Deus, estamos vivendo o período das trombetas. Irmãos, as trombetas estão tocando, isto é, os sinais estão acontecendo e o povo de Deus não está prestando atenção nos sinais. Irmãos, o que está acontecendo hoje no mundo, a nível internacional, eu estava vendo hoje um culto de Miami, e a igreja que cabe 5.000 pessoas, tinha 150 pessoas, uma igreja tremendamente linda. Se vocês quiserem saber, entra no meu Facebook, está lá. Entra no meu Facebook, eu sempre coloco muita coisa, chego até a atrapalhar as pessoas, porque eu coloco muita coisa, não coloco política nenhuma, só coloco o evangelho. Entre no meu Facebook, por favor. Uma igreja linda, maravilhosa, e ele estava reclamando, where's the people? Onde estão todos? Por quê? Por causa da epidemia. Então, os sinais estão acontecendo a cada dia e a igreja continua dormindo. Nós precisamos estar percebidos, irmãos, porque Jesus pode vir buscar a sua igreja, não está lá. Marcos, você não falou que Jesus não vem? Ele não vem enquanto a igreja não estiver preparada, porque ele quer levar a igreja. E eu já falei uma vez aqui, se o arrebatamento for hoje, daqui 2 minutos, quantos dos que aqui estão subiriam? Metade. Metade daqui não sobe. Pode ser que seja eu também. Falou, Marcos, só você quer subir? Não, às vezes eu posso ficar. Metade da igreja não sobe, porque nós não estamos todos preparados. E Jesus quer uma igreja pura, santa, preparada para receber. Eu dei esse exemplo, é muito forte também. Se eu perguntar para um homem casado, hoje eu vou mexer com o pastor, pastor, quanto de fidelidade você exige desta mulher? Quanto? 100%, aleluia, eu pensava que você ia falar 70%, você fala 70%, quanto de fidelidade você aceita dele? Também. Irmãos, ninguém menos de 100% é fiel. A igreja é fiel 100%? Me respondo sim ou não? Não. Você acha que Jesus vai vir buscar uma igreja que não está preparada? Você precisa se preparar melhor. Mas Marcos, você pode, se você quiser, a partir de hoje, você pode ser uma nova pessoa, porque você representa o reino dos céus. Deus que abençoe, irmãos. Amém. Uma palavra dura, mas uma palavra verdadeira, né? Precisamos ter essa consciência de, às vezes, aquela pessoa que está ali no mundo, olha a misericórdia de Deus como é que é. Eu já pensei nisso. A pessoa está lá no mundo e nós aqui dentro a gente julga, fala, o que ele faz eu não faço isso, eu não faço aquilo. A gente acha que está salvo. E às vezes aquela pessoa que está lá no mundo, ele faz igual aquele bandido que estava do lado de Jesus, um deles. No último minuto ele se arrepende e pela misericórdia de Jesus ele vai para o céu. E aí Jesus fala, olha, cuidado você que está na Jerusalém, muitos virão do Oriente e do Ocidente, você que está aqui, está perdido.
O irmão pregou aqui é verdade. Tem gente dentro das igrejas, mas está perdido. Está igual aquele povo que saiu do Egito. O corpo estava no deserto, mas a cabeça estava no tomate. Aí fica difícil para Deus operar nessa confusão aí, né? Mas amém, eu louvo a Deus, né? Uma palavra forte, mas é verdadeira. Nós precisamos realmente tomarmos essa decisão na vida da gente, porque é o que ele falou. Jesus, ele vai vir buscar uma igreja adornada, uma igreja pronta, uma igreja santa. Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter essa certeza, essa confiança. De um ímpio perguntar para você lá fora, para ver se você é diferente mesmo. Você morreu, hoje vai para o céu, você tem que falar com toda a propriedade. Eu tenho certeza, eu vou para o céu. Porque você é justo por aquilo, você faz, você trabalha por aquilo. É o que o irmão falou, o camarada nem jogou, que é massagem. Aí fica difícil, né? Então a gente tem que fazer a parte da gente. É bíblico isso daí. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se nós já tivéssemos preparado, nós já estávamos do lado de Jesus. Então você está aqui e eu também, para que a gente possa estar preparado. Amém? Então algumas coisas que o irmão falou aqui, ficou bem forte no meu coração. Até mesmo de você realmente orar para pedir Deus te dar dinheiro, Ele não vai dar mesmo, irmão. Concordo contigo, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus, Ele não se comove com as nossas necessidades. Ele se incomoda com a nossa fé. Porque se Deus se incomodasse com a necessidade do homem, lá na África, Etiópia, não tinha fome. Sabe por que aquele povo vive assim? Aquelas crianças tudo magrinha, morrendo, só pele e osso? Porque eles não têm fé. A fé deles é num Deus oculto. Então o que Deus quer ver em mim e em você é a fé. O camarada não dá, como é que ele vai receber? O profeta, ele chegou lá na cidade, a mulher estava pegando uns gravetinhos lá. E ele falou, quero água. Vou pegar. A hora que ele falou assim, mas eu quero comer também, ele falou, não, aí não tem. Eu estou pegando esses gravetinhos aqui, porque eu tenho só um punhadinho de farinha, eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, nós vamos comer, vamos morrer. Ele falou, então faz o seguinte, vai lá, faz o bolo e traz aqui para mim comer. Ela deu. Então ela só recebeu porque ela deu. Ela só tinha aquilo. Às vezes o camarada tem, mas não dá. No mundo ele dá, ele senta numa roda lá num bar lá, toma meia dúzia de cerveja, come um monte de pitisquinho lá, paga 60 pau e não leva o leite para o filho dele. Quando ele se converte, ele não consegue dar o dízimo. Não é dar, ele não consegue devolver aquilo que é de Deus. Então, por isso que Deus, ele não vai se comover mesmo com a tua oração, pedir, Senhor, por favor, toca no coração do meu patrão, para ele me dar aquele aumento, ou um pouquinho que ele aumenta. Não vai. Ele quer tocar em você, irmão. Você pede isso aí para ele, fala, não, eu vou te abençoar, servo. Mas dá um passo aí, eu vou dar para você que você está. Não, mas mexe no meu patrão, não é no patrão, eu quero mexer com você. É isso que as pessoas não entendem. Então, aproveitando a pá, quem sou eu para pregar em cima do irmão aí, né? Vamos ficar de pé? Só para recapitular, porque chamou bastante a minha atenção, né? E meu grande compromisso aqui, a minha grande preocupação, minha e da minha esposa, é levar vocês para o céu. Porque eu não posso estar aqui todo esse tempo, né? E passar por essa terra, que ele mesmo já disse aqui, esse mundo, o sistema aqui, né? Quando Deus fala assim, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei meu filho, não é o mundo, não é o sistema é falido, ele amou nós, né? Porque o mundo, esse sistema é falido, aqui tudo é falido, né? Muita corrupção, cada um, né? A filosofia do que é meu e do que é seu, né? Então, nós precisamos, como igreja, nós precisamos pensar diferente. Nós, como igreja, não podemos ter a mesma fome daquele que está lá no mundo. Porque a mulher perdeu o marido que era pastor, correu lá na porta do profeta e... Profeta, meu marido, o pastor, morreu. E agora o credor vem levar meus filhos. Entendeu? Ela foi bater na porta. O profeta era a Bíblia, não existia esse livro naquela época. O profeta era a palavra, né?
Então eu e você, nós não podemos viver assim, dentro da igreja, diante da mesa do rei com fome. Come aí, você tem direito. Deus veio para dar uma vida abundante para mim e para você. Então nós precisamos usufruir e morar no céu. Amém? Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te render graças por esse dia. Esse domingo foi o dia do Senhor. Embora ainda não estamos na nossa escola dominical, nós temos as aulas das crianças, ainda está tudo meio, ó Senhor, meio distante as coisas por causa dessa pandemia. Mas nós já te louvamos que podemos aos domingos pelo menos nos reunirmos aqui para te louvar, te adorar e bendizer o teu nome, porque o Senhor é santo. Foi louvado aqui, o Senhor é santo. Eu dispenso esse povo para que o Senhor nos leve em paz, nos guia, da mesma forma que o Senhor abençoa a nossa chegada aqui, abençoe a nossa chegada em casa, a nossa saída desse lugar, nos livra de uma bala perdida, de um homem armado, de um furto, de um roubo, de uma abordagem, e nos livra das potestades, para que a gente não venha cair em tentação. É isso que te pedimos, ó Deus, te louvamos e te agradecemos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, e a plenitude do Espírito Santo, que também é Deus, vem estar com todos que estão aqui. Agora, só aquele que crê no que o irmão pregou aqui, na volta de Jesus e no suar da trombeta, diga amém. Cumprimente o seu irmão na paz do Senhor.